Olá, vamos falar um pouquinho sobre culpa. Osho tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a culpa está enraizada na ideia de perfeição. Nós só nos sentimos culpados quando nós acreditamos que poderíamos ou deveríamos ser perfeitos o suficientes para não errarmos. A culpa nada mais é do que aquela coisinha que fica na nossa mente dizendo você errou, você errou, você errou, você errou. E a gente só tem isso na mente porque nós temos um ideal de perfeição. Nós conversamos num outro vídeo a respeito dessa questão do ideal. E a culpa é uma das consequências desse ideal, dessa mentalização de um ideal, de algo que nós deveríamos ser e não somos. Quando nos sentimos culpados, nós simplesmente estamos dizendo para o universo, olha só, eu não posso errar, eu não devo errar, eu deveria fazer tudo certo, todas as minhas ações deveriam ser perfeitas. Espera aí, como assim? Como assim deveríamos ser perfeitos? Que olhar é esse que temos para nós mesmos de perfeição, se nós vivemos num planeta em que ninguém aqui é perfeito? Como que a gente vai exigir de nós mesmos uma perfeição impossível de ser atingida nesse patamar evolutivo que nós estamos? Compreenda que é muito delicada essa questão da culpa, porque muitas vezes nós realmente fizemos alguma coisa que não deveríamos ter feito. E nós achamos que temos sim que sentir culpa por aquilo, porque sentir culpa por algo que não deveríamos ter feito é uma mostra de que temos caráter, de que temos consciência do erro que cometemos. Mas não é bem assim. Na verdade, você ter consciência de um erro que você comete faz com que você analise o erro que cometeu e passe a não cometê-lo mais. Você não vai mais cometer erros iguais aos que você cometeu porque você aprendeu com aquele erro. Isso é ter consciência do erro. Se for possível de alguma forma reparar o erro cometido, repare o erro que você cometeu. Mas entenda, todo erro que nós o cometemos porque ele está exatamente de acordo com o nosso nível evolutivo. Isso não significa que a gente deva simplesmente aceitar, eu erro mesmo porque eu sou imperfeito. Não é isso. Não é uma desculpa para continuarmos errando, não é uma desculpa para continuarmos sendo aquilo que nós não queremos ser ou que não devemos ser, não é por aí. O que nós devemos é olhar para o erro que nós achamos que cometemos e entender que ele estava dentro da nossa capacidade naquele momento, porque nós não somos perfeitos, e acharmos que nós devemos agir como pessoas perfeitas é simplesmente uma vaidade, é simplesmente um orgulho que nós carregamos em nós, porque nós admitimos o erro no outro, mas nós não admitimos o erro em nós. Por quê, cara pálida? Por que nós não podemos admitir que nós também erramos? Erramos sim. Mas nós devemos olhar para esse erro de forma objetiva. Se ele causou dor, vamos reparar essa dor. Se for possível reparar a dor. Se não for possível reparar a dor, vamos sempre fazer melhor. Vamos sempre construir algo melhor. Vamos sempre aprender algo com aquele erro que nós cometemos. Vamos aceitar que nós somos passíveis de erro sim, que somos humanos sim, que caímos sim, mas que levantamos sempre também. E que aprendemos a não andarmos daquela forma. Erramos hoje de um jeito, amanhã vamos errar de outro, porque estamos aprendendo. Imagina se uma criança de meses, um ano, está ali aprendendo a andar, ela cai. E aí ela cai e ela começa a se remoer pela culpa de ter caído, porque ela não devia ter caído, ela devia ter conseguido andar, porque todo mundo anda menos ela.
e aquilo vai crescendo a um ponto que ela sequer levanta mais para tentar andar novamente. Parece uma analogia absurda, né? Eu não sou criança, eu já sei andar. Pois é, mas tem muita coisa que nós não sabemos. Nós sabemos andar e mesmo assim a gente tropeça, né? A gente anda desde que a gente, 1 ano de idade. E aí vocês façam as contas baseado na idade de vocês, de cada um de vocês. Então a gente anda muito tempo e mesmo assim a gente tropeça, a gente cai, a gente se desequilibra. É uma atividade que a gente faz todos os dias e mesmo assim a gente não consegue fazê-la com perfeição. Então como que a gente vai ser perfeito em outras atividades que estão aparecendo na nossa vida pela primeira, pela segunda vez? Às vezes é algo que já aconteceu várias e várias e várias vezes, sim, mas enquanto nós não aprendermos, vamos continuar caindo. E mesmo depois que nós aprendermos, estaremos suscetíveis ao erro, estaremos suscetíveis a cair, porque o aprendizado ele vai se consolidar com muito tempo, com muita prática, com muita paciência. É assim para caminhar, é assim para crescer, é assim para evoluir. O planeta que nós estamos hoje exige que a gente olhe para nós mesmos com um pouco mais de caridade. Na verdade, isso sempre foi uma necessidade do ser humano, se olhar com um pouco mais de caridade, mas hoje principalmente, porque hoje sequer estamos nos olhando, hoje nós sequer estamos prestando atenção em nós mesmos, estamos simplesmente respondendo o tempo todo a todos os estímulos externos que estão jogando em cima de nós. Temos um celular nas nossas mãos que está sempre trazendo para nós algum tipo de estímulo o tempo todo, dia todo momento. Nós dormimos com o celular na mão, nós acordamos com o celular na mão, nós vivemos o tempo inteiro com informações chegando de todos os lados e somos seres reagentes, o tempo todo reagindo. E nunca paramos para pensar, nunca paramos para analisar, nunca paramos para meditar naquilo que está acontecendo na nossa vida efetivamente. Portanto, a culpa é simplesmente um reflexo daquilo que você acredita que deveria ser, mas não é. É uma forma de você dizer para você mesma que você deveria ser perfeita num mundo em que ninguém é perfeito. É o seu orgulho, é o seu ego gritando, dizendo a plenos pulmões para o mundo inteiro ouvir que você não se admite ser humano. Somos seres humanos simplesmente. E quando nós erramos, devemos corrigir o nosso erro. Mas carregar a culpa é simplesmente arrastar uma corrente de orgulho e de vaidade numa estrada que precisa que sejamos leves, que precisa que sejamos rápidos, que precisa que sejamos mais atentos às mudanças, para que consigamos absorver melhor os aprendizados que vão chegando até nós. Liberte-se dessas correntes, perdoe a si mesmo, assuma a sua imperfeição, admita que você pode errar sim, que foi chato, que foi ruim, que causou dano, mas que você não quer mais que isso aconteça e que, portanto, você vai mudar. Quando a gente fica preso na culpa, a gente não muda, a gente só se culpa. E a gente não muda, a gente não faz diferente. Faça diferente. Mude. Permita-se ser humano.